E aí, meu povo do multimídia, pode botar já aí o primeiro slide, já abre isso aí. Boa noite, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Amém. Olha, o negócio tá bom aqui hoje, né? Deixa eu falar com os irmãos que estão em casa também. Uma boa noite para os irmãos que estão na live. Já dei uma olhadinha. Temos um bom grupo aí cultuando conosco. Só aqueles cultuando em casa e os fiéis que resolveram encarar a chuva, cultuando aqui ao Senhor. A irmã, a gente chama carinhosamente no grupo de Elis, né? A irmã Elis falou, e é verdade, eu também senti fortemente a presença de Deus quando eu cheguei, e eu já cheguei correndo, fui fazer o que eu queria fazer, e depois entrei aqui, eu glorifico a Deus, porque eu disse para o irmão Antônio assim, até falei para o pastor, quando o pastor deu o desafio dos estudos de quarta-feira, falei assim, pastor, o senhor precisa deixar quem me dê suporte, porque eu saio às 19 da Estrada Cachamorra, pego 2 conduções, então preciso de suporte. Vou chegar em cima dos estudos todas as vezes. E graças a Deus para esse primeiro, cheguei com tempo de participar de praticamente todo o culto com os irmãos e orarmos juntos e sentirmos aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Irmãos, como os irmãos podem começar a ver ali, 2024 é a proposta do Senhor para a nossa igreja, plantada no coração da nossa liderança, pela vida do nosso pastor, sobre 2024 ser o ano da obediência. Então, o Senhor nos fez avançar durante todo o ano de 2023, avançamos na oração, avançamos na fé, avançamos na comunhão, avançamos na compaixão, e durante todos aqueles trimestres em que tivemos ênfases para abordarmos e melhorarmos na nossa vida como crente, como igreja, o Senhor acrescentou muitas coisas. Eu estava vendo hoje com mais calma o vídeo da retrospectiva de como foi um pouquinho do nosso ano de 2023, e fiquei me lembrando do hino do cantor cristão, que eu não vou lembrar o número agora, mas acho, não sei se... Não, 324 é chuva de bênção, alguma coisa assim. Mas eu só sei que o hino diz, conta as bênçãos, conta de falar. Agora conta em números, quantas são. Porque a gente canta, conta as bênçãos, conta quantas são. E não percebe, ele está dizendo, conta de falar. Agora conta em números, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, diga elas de uma vez, e você vai ficar muito surpreso com o que Deus já fez. E eu estava vendo que aquele é um flash do pouco que aconteceu em cada mês, e realmente surpresa ficou o meu coração, quando eu percebi quantas coisas o Senhor fez no ano de 2023, na vida desta igreja, na vida de muitos individualmente, e é impossível que quando contarmos, nós não nos surpreendamos com aquilo que o Senhor nos fez. E na maioria foram bênçãos de verdade. E agora no ano de 2024, Deus está nos propondo a obediência. Deixa eu pincelar um pouco para os irmãos como é que a gente vai chegar no que nós vamos estudar. Nós faremos no mês de janeiro uma série de estudos sobre a obediência, e com exceção da próxima quarta-feira, que por conta de um compromisso que eu já tinha desde outubro, então na reunião da educação religiosa com o Ministério Pastoral, eu avisei o pastor que não estaria na próxima quarta, então nós vamos interromper a série. O irmão José Carlos vai estar aqui ministrando mensagem, ou mesmo um estudo, se ele quiser, também, mas nós faremos estudos específicos sobre obediência durante as quartas-feiras do mês de janeiro, então vamos ver muita coisa aí a respeito do tema.
E, com exceção disso, nós trabalharemos obediência. Quando nós fizemos a nossa reunião de planejamento do ano, até ali eu não tinha ideia de qual era o tema para esse ano. E aí, quando vinha a reunião com o pastor, a reunião de ensino, tudo que vai rolar na nossa igreja em termos de ensino, então eu perguntei a ele, qual é o tema do ano da nossa igreja? E ele falou assim, o tema é 2024, ano da obediência. Aí, como a gente ficou mal acostumado, eu falei assim, quais serão as ênfases dos trimestres? Ele, quais ênfases? Não haverá um ênfase, é simplesmente obediência. 2024, ano da obediência, foi isso que o Senhor falou para mim. E aí eu fiquei, ótimo, qual é o texto? E aí, quando ele me disse o versículo, ali o Senhor já começou a trabalhar no nosso coração, numa interação, porque eu falei assim, podemos ler o texto? Então, eu peguei uma Bíblia, que estava no gabinete dele, e lemos juntos o texto. E começamos a ler do primeiro versículo até o versículo 22, que é o que vamos ler agora. Pode abrir aí, pode até tirar esse primeiro slide, só para eles fazerem a leitura. 1 Samuel 15, vamos ler todo ele, de 1 até o 22, vamos parar no 22. Mas enquanto vocês vão abrindo e eles projetando ali, nós vamos entender. E aí começamos a ler o texto. Quando a gente terminou de ler o texto, eu falei assim, isso aqui é muito profundo. E aí fui no título, porque todas as Bíblias têm ali, foi colocado um título em cima, só para dar uma ideia do assunto. Quando eu comecei a ler o título, eu chamei a atenção do pastor sobre uma palavra que tinha naquele título, que eu não vou falar, porque será objeto de um estudo para frente. Essa palavra vai aparecer, e aí eu vou voltar nessa explicação, vocês vão entender. Aí ele falou assim, não brinca, está escrito isso? Falei assim, está. Então, o tema escolhido é um tema muito pesado. É algo que nós já deveríamos estar fazendo como crente, mas que o Senhor vai tratar com ênfase, e deve ter uma razão muito boa para que Deus trate isso com uma ênfase toda especial, porque não haverá divisões de bimestres, nem trimestres. É ano da obediência, simples assim. Então, vamos chamar a atenção sobre a obediência, vamos entender isso aí. E nesse primeiro estudo que eu preparei, quando eu terminei de preparar o estudo, imediatamente eu mandei para ele, e queria a opinião dele a respeito do estudo. E aí a gente viu que nós estávamos em completa sintonia, porque tudo que Deus havia falado era o que a gente já tinha projetado também no estudo. E está bem objetivo, bem simples. Esse primeiro será assim, bem objetivo e bem simples. Mas eu quero dizer aos irmãos, com essa palavra introdutória, que a direção da igreja, no sentido de ensino, nós estamos em plena concordância, e andaremos em plena concordância, e faremos desse ano realmente, definitivamente, um ano de obediência. Nós já experimentamos no ano passado o quanto obedecer é muito melhor que sacrificar. E esse ano nós vamos enfatizar isso. Vamos ler então, para vocês entenderem de onde surgiu a ideia. E isso, o texto vai fazer com que vocês percebam melhor o estudo de hoje. Não se preocupem que a hora vai terminar no horário, o estudo está bem simples, bem objetivo, porque ele é a introdução do tema obediência. 1 Samuel 15, bota a leitura bíblica mesmo, de 1 ao 22, eu não botei no slide, não. Irmãos, prestem atenção, vou fazer a leitura com bastante ênfase para que a gente entenda. Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo aquilo que lhes pertence. Gravem que ele está pedindo para destruir parcialmente ou tudo? Tudo. O que lhes pertence.
Não os poupem, não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus, que não são amalequitas: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Lá no início Deus mandou matar todos os queneus não, né? Então, até aí Saul tranquilo. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Capturou o quê? Vivo ou morto? Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por com. Então o Senhor falou a Samuel: preste atenção, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelha é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Para bom entendedor, já está entendido. 2024, ano da obediência. Já deu para entender no texto? Volta para o slide. Passa o segundo slide. Travou aí? Que eu tenho um acompanhamento aqui. Irmãos, o que vai determinar o texto áureo do nosso ano? No texto áureo do nosso ano, a gente está vendo uma experiência
de alguém a quem Deus deu, primeiramente, a missão de cuidar do seu povo. O texto começa, Samuel dizendo a Saul que ele teve o privilégio de ser escolhido por Deus para ser o rei daquele povo que era dele. E aí, recebida esse privilégio, ele recebe agora uma missão, está um pouco pequenininho, mas os irmãos vão entender que eu vou ler. Ele recebe agora a missão de destruir aqueles que fizeram mal a Israel quando Israel estava saindo lá do Egito. E a primeira coisa que Deus faz é dar instruções muito claras. Olha aqui, você vai exterminar tudo que lembre aquele povo que fez o que fez com Israel, e eu, o Senhor dos exércitos, estou decretando a eliminação completa desse povo aí. O que você vai fazer é reunir o exército, que eram os modais da época, né, a guerra, né? Nos modais da época, você vai reunir esse povo e você vai exterminar todo mundo. Olha só, presta bem atenção no que eu vou dizer para você sobre o que você tem que fazer. Você não vai matar só homens e mulheres, não. A gente acabou de orar por uma recém-nascida aqui. E o Senhor está falando assim, você vai matar recém-nascidos, você vai matar crianças, você vai matar homens, você vai extirpar tudo que lembra isso aí, esse é o decreto que estou dando para você. Faz exatamente do jeito que eu estou te falando, entendeu? Aí o que Saul faz? Exatamente do jeito que o Senhor está falando, não é? Irmãos, esse ano de 2024, o Senhor dará a nós, como igreja e como crentes, algumas ordens muito claras. O Senhor começa o ano dando a nós ordens muito claras. Olha, eu te chamei, você é meu. E se eu sou Senhor e você é o servo, você vai fazer exatamente como eu lhe disser. Esse ano de 2024, Deus nos fará algumas propostas. Deus dará a esta igreja e a cada um de nós individualmente alguns desafios. E esses desafios são grandes. Deus dará a esta igreja e a muitos de nós e a todos de nós, por que não dizer, algumas missões, e ele será muito claro. E aí, nós teremos que fazer uma escolha. Deus e a obediência. Então, vamos falar da relação do Senhor com a obediência. A obediência como princípio indispensável para o relacionamento com Deus, irmãos. O texto que nós vamos ler agora, ele vai mostrar que a obediência é indispensável para quem quer ter um relacionamento com Deus. Percebam que o que é indispensável para nós agradarmos a Deus, que a Bíblia diz, sem fé é impossível. Então é indispensável para agradar a Deus que nós tenhamos fé. Então a incredulidade é agravo, não é nem desagrado, é agravo ao Senhor, e é impossível que aqueles que se relacionem com Deus não o agrade através da fé. Então a fé é elemento indispensável para que nós agrademos a Deus. Então, como eu posso agradar a Deus? Vindo à igreja todo dia? Também. Vindo nos cultos, participando? Mas eu agrado a Deus de maneira firme, poderosa e mais eficaz quando eu creio. Sim ou não? Então, a Bíblia vai chamar a nossa atenção agora de que a obediência é indispensável na relação com Deus. Olha, você pode ter temor a Deus. Você pode dizer amar a Deus.
você pode pegar todos os cargos na igreja, você pode ser muito voluntário na igreja, você pode ser uma pessoa boa, ter um excelente comportamento, ser uma pessoa que segue as doutrinas, os preceitos, mas o indispensável para que você tenha um relacionamento com Deus é a obediência. A obediência é indispensável. Você pode ter todas as outras coisas, mas se a obediência não for o centro, tudo isso aí faz sentido nenhum. Como eu posso agradar a Deus? Sendo obediente, tendo fé. Como eu posso ter um relacionamento com Deus? Obedecendo. Não existe como você ter um relacionamento. É indispensável. A obediência é um elemento indispensável para a relação com Deus. Por que que a gente afirma isso? Presta atenção nesse texto. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 a 13. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos, ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje Ele te ordena para o teu bem. Então, o ano de 2024 começa com o Senhor dizendo assim: Igreja Batista do Parque Sueli, membros, meus filhos individualmente, o que é que eu quero de vocês, senão que? O que é que eu estou requerendo de vocês, senão que? Vocês me temam, vocês me amem, vocês me sirvam, vocês andem no meu caminho, vocês me sirvam, e aí servir e amar de todo o coração, de toda a tua alma, e que vocês guardem os meus mandamentos e estatutos que hoje eu ordeno. O que é mais que eu quero de você? Eu só quero isso. Estou pedindo alguma coisa demais? Ah, o Senhor não pede nada demais de nós. Quem disse? Ele não pede sacrifício. E afirma que obedecer é melhor que sacrificar. Então, a obediência não é sacrifício. Nossa, obedecer ao Senhor é muito difícil. Obedecer meu pai e minha mãe é muito difícil. Mas é indispensável para o relacionamento com Ele. Ai, minha mãe é insuportável, os adolescentes. Ai, não deixa isso, não deixa aquilo, eu já estou fazendo, eu quero fazer 18 anos, quero arrumar meu emprego, quero sair de casa. Obediência é imprescindível para o sucesso do relacionamento com Deus. Obediência é imprescindível para o sucesso do relacionamento com os pais. Obediência é imprescindível para o sucesso do relacionamento interpessoal, seja ele de que nível for. Olha o que o texto está dizendo. O que é, Israel, que eu estou pedindo a vocês? O que eu estou requerendo de vocês, senão o quê? Paz. Então, o objetivo que nós queremos que os irmãos gravem com esse primeiro slide, na relação Deus e a obediência, é que a obediência é indispensável para o relacionamento com Deus. É indispensável. Você pode estar aqui, volto a dizer, todos os dias fazer todas as atividades, se entregar de todo o seu coração a qualquer atividade da igreja. Não são as atividades que qualificam o seu relacionamento com Deus. O que qualifica o nosso relacionamento com Deus é a obediência. Por isso que 2024 é o ano da obediência, sem ênfases. A ênfase é a obediência. Paz. Obediência versus desobediência. São dois caminhos e uma escolha. E aí vem um segundo texto poderoso também para Israel, que é um texto para nós. Então, olha só, na relação entre Deus e a obediência, Deus nos oferece dois caminhos, não é? Tudo tem duas escolhas, irmãos. Ah, eu não tenho escolha. Tem. Sempre vão existir dois caminhos.
Existe o caminho da obediência ou o caminho da desobediência. A igreja escolhe. Deus está propondo a obediência. Mas o que você vai escolher? Obediência ou desobediência? E eu achei esse texto poderosíssimo. Prestem bem atenção que eu vou ler com bastante calma. Os irmãos já conhecem o texto, mas vamos entender o que ele diz. Isso está sendo direcionado à nova geração de Israel, que não morreu no deserto, porque aquela desobediente, murmuradora, incrédula e idólatra morreu. Então, para a nova geração, Deuteronômio está sendo reescrito, trazendo a lei de volta para que essa geração tome consciência do que Deus requeria de seus pais e do que Deus requer deles, tá? Não esqueçam disso. Agora, prestem atenção. Olha Deus colocando dois caminhos. Vê que hoje pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuíres. 2024, ano da obediência. Senhor, abençoa a nossa igreja, como a irmã orou aqui, multiplica dízimos e ofertas para que a gente possa desenvolver os projetos, os trabalhos. Senhor, abençoa minha vida financeira, abençoa minha família. Senhor, multiplica a quantidade de pessoas que vão entrar nesse lugar. Traz as almas. Senhor, me abençoa nessa e nessa área. Senhor, promova a cura. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Está diante de nós dois caminhos. Vida e bem, morte ou mal. Como é que a gente consegue adquirir a primeira lá? A vida e o bem. Se guardares o meu mandamento, que hoje te ordeno. E qual é? Começando, amar ao Senhor teu Deus. Depois, andar nos seus caminhos. Então, olha só, começa com o pressuposto do amor. Aí o amor se desdobra em guardar aquilo que ele diz, porque se nós o amamos, nós temos prazer em obedecer. E quando nós obedecemos, nós andamos naquilo que é preceito. E nós guardamos isso, e aí ele está falando de guardar no sentido de observação prática, né? De guardar, guardar. Você saber e não fazer, ele está falando de observação prática. Estatutos, preceitos. Por que mandamentos, estatutos e preceitos? Se tem os três, é porque tem diferença. E então você vai o quê? Viver. E vivendo, tudo lhe será multiplicado. E o Senhor teu Deus vai fazer o quê? Abençoar o lugar onde Ele está pondo você. E o lugar onde Deus está nos pondo pode ser uma terra, pode ser um ministério, pode ser uma missão. Onde Deus tem te colocado? Onde Deus vai colocar esta igreja? Onde Deus tem colocado essa igreja? Pode passar. Então, Deus é obediência. Obediência e desobediência são dois caminhos. Você precisa escolher. O que Deus está propondo para a igreja é escolha, se vocês vão obedecer e se vocês vão obedecer. Estou propondo vida e bem, morte e mal. Escolham aí, que a decisão é de vocês. Então, vamos aplicar o princípio do versículo que a gente aprendeu? Quando Senhor, eu decidi, eu acabei de ouvir agora que obediência é imprescindível para o relacionamento contigo. Então, eu escolho obedecer. E quando é que eu obedeço a Deus? Como é que eu sei que eu estou obedecendo a Deus? Está nos próprios versículos. Então, aplicando o princípio, vamos aplicar na vida agora. Eu obedeço a Deus, então, quando temo, primeira coisa. E Provérbios vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor significa reconhecer a sua soberania e ter reverência a quem Ele é.
em todos os sentidos. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Criador. Então, temer ao Senhor não é de medo. Temer ao Senhor é reconhecer a sua soberania, quem Ele é e quem eu sou. Eu obedeço então quando eu temo. E olha lá, o temor do Senhor é o princípio e o conhecimento do santo, o entendimento. O santo é Ele mesmo. Quando nós conhecemos a Ele, isso nos traz entendimento. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porque quando a gente teme e obedece, a gente vai adquirir sabedoria enquanto a gente vai guardando os mandamentos, aplicando, andando, amando. Segundo, aplicando o princípio, eu obedeço ao Senhor quando eu amo. Aí, tudo no Velho Testamento. Então vamos ouvir as palavras de Jesus. Eu aprendi, já falei aqui reiteradas vezes, vou repetir mais uma vez. Todo mundo que passa aqui nos ensina alguma coisa. Eu aprendi uma coisa muito que me marcou com o pastor Samuel. Ele sempre dizia para a gente assim, na dúvida, quando ele dava estudos, fique com as palavras de Jesus. Então, vamos para as palavras de Jesus, né? Já que os profetas de muito tempo que escreveram, né? Vamos para Jesus, então. Olha o que o próprio Jesus está dizendo no Evangelho de João. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos, e viremos a Ele, e faremos nele morada. Olha o princípio para morar, ser amado. Se vocês me amarem de verdade, vocês vão me obedecer, é isso que ele está dizendo. Eu amo o Senhor, aí o Senhor manda você pegar um ministério, você fala assim, eu não. Estou com o tempo, mas não. Tenho os projetos meus. Também já trabalhei muito na igreja, já me aborreci muito. Tem muita gente nova. Deus não está falando com gente nova. Deus não quer saber se você se aborreceu, se Ele está colocando na sua mão. Prove que você o ama. Faça. Se você me amar de verdade, você vai guardar os meus mandamentos. Essa chavinha, né? Esse negocinho ali é porque é parte de um versículo com a parte do outro, tá? Aí tem que ficar assim. Aí Jesus respondeu depois, no andamento disso aí: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Aí olha o que ele está dizendo que é desdobramento disso. Que coisa maravilhosa. O meu Pai o amará. E nós viremos até essa pessoa. E não só vai vir e ficar na sua frente, ele diz que vai fazer de você morada. Morada, habitação. Passa. O versículo falou sobre temor, sobre amar, e agora ele vai falar que eu obedeço quando eu sirvo. Aí olha o texto, Josué 24:14. Agora, pois, temei ao Senhor. Serviu com o quê, irmãos? Com sinceridade e com verdade. Deita fora os deuses os pais de vocês serviram, além do rio no Egito, e servia ao Senhor. Agora vamos trazer para aplicação aqui. Deus está nos pedindo, no ano da obediência, para largarmos os nossos deuses. E talvez você diga assim, está doido, seu servo do Senhor, não tem um outro Deus, não. Tem sim. Deus não pediria se você e eu não tivéssemos. Talvez o nosso Deus seja o nosso projeto. Talvez o nosso Deus seja a força do nosso braço. Talvez o nosso outro Deus seja a nossa inteligência. Talvez o nosso outro Deus seja a nossa capacidade de realizar o diploma que nós adquirimos. Talvez o nosso Deus seja a nossa família. Família, primeiro projeto. Cuidado aí que isso não é bem assim, não. Calma. Que nesse pressuposto tem pessoas colocando família acima de Deus. E ele disse que aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, seu irmão, seus amigos, não, categoricamente, não podem ser meus discípulos.
Então vamos equilibrar esse amor. Cuidado, calma. Família é princípio bíblico, mas calma, não faça dela seu Deus. Se ele está mandando deitar deuses fora e servi-lo com sinceridade e verdade, é porque ainda tem alguns deuses que a gente precisa deitar fora, para que a gente se enquadre na experiência de obediência que se desdobra na declaração pública de que nós o amamos. A obediência é uma declaração pública de que você de fato ama o Senhor. Depois, aplicando o princípio, eu obedeço quando eu guardo a sua palavra. Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. O sucesso que você deseja passa pela obediência à palavra. Custe o que custar, é muito difícil obedecer. Quando Deus está dizendo não, né, irmã Elis? Troço estranho, né? Eu estava aqui meditando, enquanto a gente orava, orei junto também, e estava pensando, é uma boa coisa para a gente fazer um estudo aqui. Por que é que às vezes a gente tem a sensação que Deus não responde orações? Por que eu estou falando isso? Porque o quadro que a Giovana se encontra, irmãos, a gente está orando desde quando essa criança estava no ventre. E não se para de intensificar orações e súplicas e clamores. E a gente tem a impressão, quando ela tem melhoras, e aí tem pioras maiores do que as melhoras, de que Deus não está ouvindo. Quem foi que disse? Isso é fé incrédula. Isso é falta, inclusive, de fé. Isso é falta de obediência e confiança. Porque Deus está ouvindo todas essas orações. Mas quem é o soberano? Ele. O que Ele faz hoje, nós só vamos entender amanhã. Nós não sabemos. A minha oração para Deus aqui foi assim: Senhor, mais orações pela Giovana. A gente já está fazendo orações pela Giovana. Só nos diga, ou não, se não quiser, qual é a sua vontade, qual é o seu interesse nisso. Se o senhor achar por bem, diga para a família qual é o seu interesse nisso. Certamente o senhor não quer atingir a criança, o senhor quer atingir alguém. E se o Senhor vai levar, faça isso, porque o soberano é o Senhor. As orações estão sendo dirigidas por aquele que pode fazer o que ninguém mais pode. E se não foi até agora, que Ele cumpra o propósito dEle. Mas fiquei me perguntando, talvez alguns de nós devem estar assim, nossa, mas a gente ora, não tem crente assim? Ora e nada. Parece que Deus não está ouvindo. Deus sempre ouve orações, tá? Isso é um fato. Agora, quando Deus responde, era um tema para estudos lá na frente. Fiquem aí curiosos. Quando é que Deus responde? Por que não responde? Aí isso passa pela soberania dele. Não lhe deve satisfações. A Bíblia diz que há desígnios de Deus que são insondáveis. Ninguém pode ler a sua mente. Ninguém sabe por que Ele está fazendo isso. Parece loucura, porque não está faltando fé. Eu tenho certeza. Talvez meia dúzia não tenha essa fé toda, mas tem lá outra meia dúzia que tem uma fé que Deus pode mover aquele monte todo lá. Por que não está acontecendo? Não é problema meu, nem seu, nem da irmã Elis, nem da Giovana. Isso é problema de Deus. E esse é um outro aspecto da obediência. Obedecer quando Deus diz não. Obedecer quando Deus parece que está em silêncio. Obedecer quando Deus está provando a sua fé. Obedecer quando Deus fala assim, não, por motivo de não sou obrigado, por motivo de não quero, por motivo de eu sou Deus, por motivo de que eu tenho meu tempo, tenho meu propósito, eu não lhe devo satisfações. Parece estranho falar assim, mas Deus é íntimo, irmão. É assim, tem hora que Ele vai fazer desse jeito. Hein? Quem é o soberano aqui? Eu ou você, tá doido? Passa. Então, nós já estamos chegando para o final. O melhor que nós podemos fazer pela nossa vida é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos.
Eu quero fazer uma coisa boa para a minha vida, quero comprar um chinelo de R$500. Se você pode, compra, mas essa não é a melhor coisa que você pode fazer pela sua vida. Eu quero comprar uma casa lá no Recreio. Se você pode, compra, mas essa não é a melhor coisa que você pode fazer pela sua vida. Por motivo de eu vi uma geladeira de 5 mil, eu quero comprar. Se você pode, compra ela. Mas esse não é o melhor que você pode fazer pela sua vida. O melhor que você pode fazer pela sua vida é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. É isso. Aí vamos ao exemplo de Jesus. Jesus obedeceu ao seu Pai, dando-nos um exemplo de como devemos obedecer ao Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 5, de 8 a 9, que a gente leu aqui no início do culto, ainda que era filho, olha só o que a Bíblia está falando a respeito de Jesus. Ainda que era filho de Deus, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ei, você aprende obediência no sofrimento. Jesus aprendeu obediência no sofrimento, ainda que era filho, e às vezes os filhos de Deus aqui, muito menores que Jesus, bate pezinho, mas eu sou filho de Deus. Senhor, eu não aceito. Ai, Deus, tadinho, problemático, né? Não aceita o quê? Olha o que o texto diz a respeito de Jesus. Ainda que era filho, aprendeu pela obediência, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado no seu aprendizado, veio a ser o autor de quê? Da eterna salvação para todos aqueles que fazem o quê? Que lhe obedecem. O próprio Cristo disse, que foi o texto que a gente viu também, se guardardes os meus mandamentos, você permanece no meu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos de quem? Do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. O seu abrigo e a sua fortaleza é o amor do Senhor. E para que você permaneça nele, é necessário obedecer. Se essa igreja quer gozar do amor do Senhor e permanecer nesse amor, precisa obedecê-lo. Finalizando. E é uma mensagem para a igreja, o último slide. É literalmente uma mensagem para a igreja. Vamos ver se a gente consegue passar, se não travou aí. Maravilha. É para a igreja. Deus me falou claramente isso, só fui escrevendo. A Igreja Batista Parque Sueli recebe do Senhor um chamado à obediência. Responder a esse chamado é uma escolha feita por cada servo que é membro desta igreja. O que ele está querendo dizer é que a eficácia da obediência na igreja se dará pela escolha de cada um. Não adianta eu escolher obedecer, Isaac escolher, irmão Antônio não. Isso quebra a coletividade. Todos os membros dessa igreja que se dizem servos do Senhor, estão sendo chamados à obediência no ano de 2024. Teremos um ano de muitos desafios na evangelização e principalmente no discipulado. Por quê? O desdobramento de ser o ano da obediência é justamente porque ele é o ano do discipulado. Qual será a chamada à obediência? A principal chamada à obediência é cumprir o texto de Mateus, a grande comissão. Deus não quer de nós mais nada a não ser que cumpramos fielmente a grande comissão. Então, é o ano da obediência com desdobramento ao discipulado. Todos os membros foram chamados pela palavra a serem discípulos. Você não pode ser um discípulo que não faz um outro discípulo. Então, o discipulado será a ênfase de todo esse biênio 24, 25 na nossa igreja. Nós já adquirimos material, estamos trabalhando no material, estamos orando, caminhando com o pastor para entender aquilo que Deus vai fazer. Não será um processo fácil, não será um processo rápido, mas
obediência no discipulado já está na Bíblia há mais de 2000 anos atrás. A gente já deveria estar fazendo isso. O amor a Deus pela obediência implicará a tarefa imperativa, porque Jesus foi imperativo, vá e faça, tornando imperativa dada por Cristo, que é amar ao próximo pela propagação do Evangelho. Você mostra amor quando você diz para a pessoa que tem alguém que a ama num nível indizível. Você mostra amor não só quando você faz caridade, não só quando você atende um necessitado, você mostra amor principalmente quando você leva ao conhecimento de alguém, de que existe alguém que o ama de uma maneira inexplicável. Amar ao próximo pela propagação do Evangelho, tornando um discípulo de Jesus. Isso vai requerer de cada um de nós o quê? Então, o que Deus vai requerer de nós no ano da obediência? Primeiro, oração. Como é que a gente tem um relacionamento com alguém com quem a gente não fala? Aí já me pegou. Porque fui bastante desobediente no ano de 2023 nessa área. Não tem problema nenhum aqui, nós somos irmãos e somos ministros um dos outros. Então, a gente precisa falar daquilo que deve ser consertado. Às vezes, a gente fica com medo de falar, eu não tenho medo nenhum, para que os irmãos não tenham visão distorcida a nosso respeito. Porque, às vezes, o irmão olha, nossa, impecável, criam ídolos e deuses. Nós não somos os seus ídolos e os seus deuses. Eu falho, e os irmãos falham também. Oração, palavra de Deus, em que sentido? Na meditação e na prática. Vamos precisar desse ano de entrega ainda maior do que foi a entrega de 2023. Cuidado mútuo, irmãos, que coisa linda. Uma das coisas que mais me marcaram no ano de 2023 foi o cuidado mútuo. Eu vi essa mudança na igreja. Eu vi. Cuidado mútuo, preocupação com o outro, preocupação com... Claro, do nosso jeito a gente não vai acertar o tempo todo, mas eu vi um outro olhar e uma nova visão, e Deus está dizendo, amplie isso pela obediência. Unidade de direção e pensamento, no sentido assim, Deus lhe deu um ministério, irmãos, mas deu uma visão ao líder da igreja. Ande em direção e unidade de pensamento. Não puxe para cá, se Deus está dizendo que é para cá. Acompanhe a visão do líder. E se o líder não tiver na visão, você é ministro do líder também, porque ele é servo. Traga ele para a visão de volta. Deus nos deu essa liberdade. Aqui não está uma autoridade superior que não possa te ouvir. E quem é mais íntimo do nosso pastor sabe que temos um pastor que ouve. Ele pode até no começo não entender muito bem qual é a sua proposta e como ser humano ficar meio assim, mas podem ter certeza, porque eu conheço ele. Ele vai pensar naquilo que você falou. E se Deus disser que ele tem que mudar, ele muda. Então, isso é humildade, isso é reconhecer que você precisa voltar a uma direção. Vamos andar em unidade de direção e pensamento. Né? Um puxa para cá, outro puxa para cá. Isso não vai trazer edificação para a igreja e vai nos tirar da direção da obediência, entende? Não é sobre se você gosta dele ou não, é sobre a visão que Deus está dando. Se você ama o Senhor e o obedece, você obedece aquilo que Deus está falando, sim ou não? Capacitação, vamos nos capacitar. Como eu falei, adquirimos material, vamos trabalhar na capacitação de líderes para o discipulado, para a melhora do comunhão mais, a visão nova que o pastor vai trazer à igreja a andar. Nós estamos pedindo a direção de Deus, trabalhando material, vendo se é isso, porque nós não queremos fazer nada que o Senhor não esteja nos dizendo para fazer. Orem por isso. E visão do alto, irmãos, se não vier do Senhor, não adianta. Nós vamos planejar, vamos nos reunir aqui, vamos ficar frustrados, não vai dar nada certo. Porque está fora da visão do alto. Qual é a visão do alto para a igreja em 2024? Obediência. E dentro do aspecto da obediência, tudo vai se desdobrando. Irmãos, esteja com o seu coração aberto, só obedece só.
O texto base do ano deve ser a nossa escolha e motivação diária. O que eu quis com isso é que diariamente você pense assim, quando você for fazer qualquer coisa, qualquer escolha, voltada para o reino de Deus, voltada para a sua própria vida, pense, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa deve ser a sua motivação diária. A nossa ideia com o tema é que você diariamente se motive na ideia. Quando você pensar em fazer algo que Deus está dizendo que não, ou que você nem perguntou ao Senhor, você perceba se obedecer não é melhor do que sacrificar. Porque a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Sabe o que o texto disse? E nós vamos encerrar. Vou ter que falar a palavra, independente da gente trabalhar lá na frente. Irmãos, isso é muito pesado. A palavra do texto é rejeição. Deus literalmente rejeitou a Saul. Quando ele disse assim, quando ele disse a Samuel, eu me arrependi de ter posto Saul como rei, ele estava dizendo, como Saul me desobedeceu, eu o rejeito. Irmãos, a mensagem é clara. Deus rejeita o desobediente. O que ele prometeu para Saul? Deu a ele a liderança do seu povo, deu a presença do seu espírito, que era a sua própria presença, deu uma missão, e na primeira missão Saul escolheu a morte e o mal, não o bem e a vida. E ainda usou isso como desculpa de que agradaria ao Senhor, não, mas as gorduras e as ovelhas e todas aquelas coisas, todos os melhores, nós pegamos para sacrificar o seu Deus em Gigal. Deus não pediu sacrifício, Ele pediu a obediência. Por que você não fez o que eu falei? Então, irmãos, não adianta quantos animais de sacrifício você traga diante do Senhor, se Ele não te pediu sacrifício, seja só obediente. A desobediência é rejeição. O ser humano aguenta qualquer coisa, irmão Antônio, mas eu desafio o irmão a me mostrar um ser humano que aguenta a rejeição, que vai sofrer tranquilo por ser rejeitado. Ninguém gosta de ser rejeitado. Ninguém. E quando nós desobedecemos ao Senhor, nós estamos rejeitando quem Ele é e o que Ele nos diz. Então, Deus trabalha da mesma forma, né? Relacionamento, Ele não vai ficar se relacionando com quem não quer relacionamento com Ele. O que aconteceu com Saul é que ele foi rejeitado. Esse texto que diz obedecer é melhor que sacrificar, é porque ele trouxe um montão de bois perfeitos, ovelhas perfeitas, mas não foi isso que Deus pediu a ele. Irmãos, não é o excesso do seu trabalho, das suas atividades, daquilo que você pode fazer que Deus está te pedindo. Deus só está te pedindo para ser obediente. Ele está dizendo que a obediência é muito melhor que o sacrifício de carneiros. 2024, ano da obediência. Obedeça ao Senhor ou faça sacrifícios, seja acolhido ou seja rejeitado. Amém.